O primeiro show de rock que eu tenho notícia que aconteceu em Floriano foi no Floriano Clube, né? Que foi um show da Teorema. A Teorema tocou lá a primeira vez que eu fui, inclusive eu era pivete, tinha uns 12 anos, quase não me deixaram entrar, entrei tipo que escondido. E os meninos tinham muito essa pegada aí, na época do rock, foi 92, se eu não me engano, 91, 92. O rock grunge, ele tocava Nirvana, Alice in Chains, e tinha as composições nacionais. E o engraçado é que lá eles tinham... a turma gostava, essa turma do rock da época, gostava de se reunir num bar que existia ali no Sinal da Fernando Marques, que hoje funciona até um centro de estudo, que era o chamado Bar UTI. E esse bar reunia os roqueiros da cidade, que poucas pessoas se lembram, mas eu acho que esse movimento de rock começou a se concentrar lá. E a tempestade vai passar, o sol não demora. Nossa história aí com rock, com a música começou em 1999, no finalzinho de 99, quando eu e mais 4 amigos lá do Instituto, na época Cefet, a gente montou uma pequena banda de rock para fazer umas apresentações na escola. A banda se chamava Soda Acústica, certo? Foi até uma ideia que a gente queria homenagear a nossa professora Ondina. E foi composta por mim, era vocal, tinha nosso amigo Jucinal também que cantava. Aí tinha Leomar nos teclados, Luiz Marco na bateria e o Gessé, que é filho de Carraspano, tocava guitarra. Nossa banda era um estilo, a música nacionais e internacionais, e a gente era parecido assim um pouco com o The Doors, no sentido que nossa banda não tinha baixo. Então na época era mais complicado de se tocar rock em Floriano, porque não tinha muito espaço. Depois dessa apresentação na escola, a nossa banda ainda conseguiu fazer alguns shows. Tinha o antigo Pia Shop, né, que funcionava ali no Espaço Maria Bonita, onde as bandas se apresentavam. E quando nós surgimos, tinham apenas a única banda que existia era o Neurismo, né, que era dos meninos que estudavam, fundada pelo meu amigo Marquinhos, que já se foi, e outros colegas, o Rogério Canaverde, Luciano, Zé do Rato, que eram meninos que estudavam lá no Sobral Neto. A Neurismo surgiu na década de 99. No meio do ano exatamente de 99. Na verdade, eu sou o último integrante, de certa forma. Uma vez que eu fui convidado para tocar num evento e eles me convidaram a participar da banda. Então, dia 14 de agosto de 1999 foi a primeira apresentação da banda no Colégio Santa Terezinha ainda. Remanescente, querido Colégio Santa Terezinha. A cena era composta por Marquinhos Bodó no contrabaixo, eu na guitarra, José do Rato, o Marcos Arraes na guitarra também, ou baixo, ele ficava revezando, Jonimar na bateria e o Rogério Canaverde fazia os vocais. Consequentemente, o Rogério foi embora para São Paulo, eu tive de assumir o vocal, Marquinhos também foi embora para Fortaleza, infelizmente ele veio a falecer em 2001. Faleceu, foi uma perca total, porque ele era o mentor da banda, ele era o dono da banda praticamente, ele que arrumava os lugares pra gente ensaiar, arrumava os instrumentos, etc. No final dos anos 2000, 99 para 2000, a concentração dos roqueiros de Floriano se dava lá no antigo casarão, que hoje é uma padaria. Então lá era no tempo do seu Manel, que trabalhava no Sesc, ele tomava de conta. E quem curtia rock tinha que ir pro casarão, porque o casarão era o centro do rock da cidade. E fim de semana, meio de semana, todo mundo se reunia para escutar, levava seu CD, seu Manel era bem eclético, deixava nós
tomar de conta lá do som, e cada um tinha uma organização para colocar sua música. E o rock era o movimento mesmo, se concentrava lá. De lá saíram muitas bandas também, outras bandas que perduraram pouco, mas muitas ideias aconteciam no casarão. Então quem viveu o rock naquele momento tinha que participar do casarão, que infelizmente depois mudou de dono e o movimento acabou. Pia Shop foi onde tudo que a gente é conhecido assim, que Aneurisma, alguém conhece a Aneurisma, foi lá no Pia Shop, onde abriram as portas pra gente, dia de quarta-feira. Eu acredito muito que a pessoa que era dona não acreditava na gente na quarta-feira. Aí ela botou a gente na quarta-feira, porque ela tinha vaga de outras vagas para os outros artistas. No caso, a gente ia tocar na quarta, lotava, tinha gente até em cima do muro. Depois ela viu que tinha público, ela botou a gente para sexta, sábado. A gente ficava tocando, quarta, sexta, sábado, às vezes. O Pia Shop, na realidade, foi o início. Aqui em Floriano não tinha música ao vivo, ali naquela região do Cais, não se tinha. E aí começou nas quintas-feiras, a dona abria o espaço e chamava bandas. E aí a banda que mais tocou lá foi a Aneurisma. Depois disso, ela foi embora da cidade e aí se tornou Cabroeira. E praticamente eram esses dois espaços. Após isso, aconteciam alguns eventos no Comércio Esporte Clube. E aí a gente era convidado, também a Aneurisma era convidada. Quando surgiu o Espaço Paineiras, alguns eventos, os meninos da Aneurisma tocaram também. Tinha um próprio casarão que a gente chegou a fazer 2 eventos de rock lá, gratuito, né? As bandas no fim de tarde se concentravam, mas por conta da vizinhança, não foi muito para frente. Acontecia, a AFSE sempre fazia eventos no Santa Terezinha, jornadas esportivas, e aí as bandas de rock de Floriano eram convidadas a tocar lá. A Aneurisma, como nasceu em 99, depois tivemos algumas bandas de amigos nossos, tipo a Neurose. A Neurose foi uma banda do Frâncio, junto com o irmão do Marcos Arraes, que tocava com a gente, que é o Marcelo. No final dos anos 90, nós tínhamos a Neurose, que eles era uma banda cover, que reproduzia sucessos da década de 70, 80, do heavy metal. Tocava muito Iron Maiden, rock nacional. A gente se reunia lá no Calçadão, era um antigo encontro da galera lá no Calçadão, certo? Lá inclusive que era no bar do próprio Marconi, nós nos reuníamos lá. Que nos anos 2000, 2003, se eu não me engano, meu pai e minha mãe montaram a lanchonete no Calçadão, que chamava Lanchonete da Hora, e lá começou também esse resgate do movimento. Foi lá onde aconteceu os festivais. O primeiro festival mesmo, bom, vamos dizer que é um festival bom que aconteceu, foi há muito tempo atrás, lá nessa época aí, que foi o primeiro de todo foi o Máximos Rock, né? Que surgiu ali no Calçadão, né, da Praça da Matriz, que foi o primeiro festival, tudo meio underground. Juntou a galera, Johnny Milson Marconi, que é o nome do evento, Máximos Rock, é uma homenagem à família Máximos. Seu Máximos da Hora, pai do Marconi e do Maurício, que são os caras que também curtem rock and roll na nossa terra. Juntava eu, meu irmão, o Maurício, a gente fez e João de Milson, a gente fez o Máximo Rock lá no Calçadão, onde foi o primeiro festival que trouxe bandas de fora, assim, um festival mais amplo, a gente conseguiu ter uma estrutura boa, com a ajuda de patrocínios. E depois disso, fizemos mais 2 eventos, acho que o último aconteceu lá no Zero Grau. Fizeram algumas edições, a gente só ficava por fora, mas o Maurício, o João de Milson e o Marconi, que era o carro-chefe. Fechamos o Calçadão e colocamos as bandas para tocar, várias bandas de Teresina, Evil Woman, que é uma banda só de mulher que tocava, era cover do Black Sabbath, e dentre outras bandas também daqui, certo? Aí aí veio o Máximos Rock, depois teve o Máximos Rock também lá no Zero Grau, que é um espaço muito grande, mas tivemos um evento lá também no Zero Grau. E a gente conseguiu fazer uma coisa organizada. O rock naquele tempo tinha muita discriminação, mas nossa turma, que era uma turma mais concisa, a gente conseguiu abrir portas, conseguir patrocínio, o rock começou a ser mais levado a sério, ser mais respeitado. A gente conseguiu separar um pouco essa parte aí, essas lendas que envolvem muito, né? A droga misturada com a música, a gente conseguiu separar isso. Nossos festivais eram bem organizados, principalmente tentar afastar, nós não permitimos, sempre tinha fiscalização, os pais deixavam os meninos lá, os jovens, na porta de nossos eventos, justamente porque se tinha essa confiança. Tanto que nossa geração tem uma característica importante, que graças a Deus todo mundo conseguiu se formar, se dar bem na vida, hoje tem bons empregos.
de certa forma a gente quebrou essa mística que envolvia aí, que o rock era um pouco coisa de malandro, quem tocava rock não queria estudar. Minha geração, isso é uma coisa que eu me orgulho, eu faço questão de onde eu passo a tocar nessa tecla, que nós fizemos um pouco esse diferencial, porque a gente conseguiu mostrar, principalmente para a sociedade floriana, que pessoas que se envolviam com esse movimento de música podiam ser alguém na vida e crescer, né? Em meados de 2005, de 2006, né, quando teve essa efervescência da música piauiense, quando tinha grandes festivais de rock também, de pop no estado, era o Piauí Pop, né, era naquela época, que se difundia várias bandas, não só por Teresina, mas pelo interior do estado também. Floriano também não foi diferente, né? Naquela época, acho que as principais bandas do movimento, né, aconteceram naquela época, né? Eu pude fazer parte de uma, né, que foi uma adolescência, né, cheia de amigos, né, que a Maria era 30 amigos e 30 tocava, sabe? E eu ficava ali isolado, longe de todo mundo, sem tocar, era o único que cantava, ficava longe, sem tocar nada. Mas aí o que aconteceu? Durante o tempo já tinha bandas que a gente já curtia, que era Neurose, Aneurisma, essas bandas a gente já fazia parte de toda a galera também, né? Andava todo mundo junto. E aí a gente teve a nossa ideia de fazer a nossa banda também, para a época, né? Ali em meados de 2006, né? Através de um amigo meu, né, que gostava do movimento, trabalhava muito no comércio, que era o Zé Paraguaçu, e a gente fez a Tio Chico, né? Para começar nesse mesmo segmento. Tio Chico teve uma relevância muito grande, e até porque a Tio Chico também foi apadrinhada também, os padrinhos da banda, foi a banda Acesso de Teresina, que isso também deu um gás pra gente, porque deu abriu as portas para Floriano também em Teresina. E aí a gente começou a integrar esse cenário florianense, né, com a banda Tio Chico. Logo em seguida a gente começou a sair para a capital, para mais o sul do estado, e aí participamos de grandes festivais em Teresina já com a Tio Chico. Muitas parcerias naquela época, que era a banda Acesso, né, que era uma banda que fazia um som de um reggae muito gostoso, né, uma autoral que já era a banda referência, já tinha artistas de referência no estado, como Danilo Rudá, com Carranca. E Floriano, paralelamente, tivemos o Tio Chico e a Revolution, né, Aneurisma, Neurose. Então acho que foi aí o grande momento do rock em Floriano, foi o grande momento da safra. Depois veio o Floriano Rock. Floriano Rock foi um evento de uma utopia, de certa forma, porque a gente não esperava tanto aquilo, mas já queria que fosse aquilo. Onde o Comércio Esporte Clube entrou em parceria com a gente, nós abraçamos a causa. Surgiu o Floriano Rock, que esse aconteceu, se eu não me engano, foram duas edições, ou uma, né? Mas o Floriano Rock, ele veio depois, trazendo essa concepção de trazer bandas de fora, né? Porque era diferente, era difícil. Então a gente fez um projeto muito grande, colocamos pista de skate, colocamos bandas de MPB para tocar mais embaixo para os pais que levavam seus filhos adolescentes. Por dia eram 4 bandas, tinha outro palco mais em cima, mais embaixo do comércio, ao lado, aliás, que era o DJ Momo, DJ Tilim, DJ Tarzan na época, certo? Aí eram 2 dias, 4 bandas por dia, muito bom. Em 2005, como 2005 foi um sucesso total, em 2006 a gente elaborou um plano muito maior. Em vez de 6 bandas, de 8 bandas, 4 por dia, a gente botou 10 bandas por dia. Foi um evento muito maior, mas também com pista de skate, com muita atividade, muita coisa a gente colocou. Continuamos com as ideias que a gente achava que dava certo, que era MPB para os pais, para os filhos, quando os de menores, tinha muita menor de idade, 16 anos, 15 anos que foram, e os pais tinham que ter aquele acesso. Então, os pais levaram os filhos, ficavam lá com a MPB, o churrasco, a cervejinha lá embaixo. Floriano Rock.
princesinha vai tremer. Dias 19 e 20 de agosto no Comércio Esporte Clube. Com 7 bandas. E a participação de DJ Floriano Rock. Bandas confirmadas: Mary Jane, Aneurisma, Xenola, Dandy, Amigos do Vigia, Veso e DJ Titili. Você não vai perder. Floriano Rock. Aí em 2007, quando eu fui ministrar aula como professor substituto no Instituto Federal, e aí eu consegui com outros alunos, nós montamos outra banda, que era a Convulsão. Aí era eu, o Fabrício na guitarra, eu no vocal, o Fabrício na guitarra, tinha o Samuel no baixo e o Heron na bateria. Depois a banda passou por outras modificações, até chegar em nossa última formação, que já era com o Patrinho, que tocava bateria em nossa banda. E automaticamente essas bandas foram acabando, dando início, né, a outra renovação, outra safra, né, de bandas autorais na cidade, né, bandas de rock autorais e covers também, né, que foi Padre Inciso, Alambique, outras bandas que vieram depois. Daí o Reunião Rock surgiu numa calçada, uma conversa que eu tinha com um parceiro meu, o Igor, mais conhecido como Cavalão. Surgiu a ideia de fazermos um festival a nosso gosto e na vertente do metal levantamos essa bandeira do heavy metal na cidade, cujo primeiro festival foi em 2009. Inclusive nós estamos aqui em frente ao palco do festival, certo? Que é aqui na beira do Rio, no Maria Bonita. Desde o início que eu comecei a acompanhar a galera do rock, o evento principal na cidade era o Reunião Rock. A galera tinha sempre aquela expectativa de passar o ano todo esperando para um dia, uma edição, que era uma edição por ano, e a galera sempre esperava na expectativa de ter só esse evento no ano. O Reunião Rock também foi um evento muito bom, cara, muito bom. Muito bom porque eles entraram em parceria com o Bueiro do Rock em Teresina também, porque tinha uma estrutura muito boa, agradável. E tinha só um evento por ano, que era o Reunião Rock, que reunia várias bandas de metal de Teresina. Inclusive a primeira vez que eu fui foi em 2012. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei, estava na apresentação da Alambique. Foi legal esse evento porque foi o meu primeiro contato com o rock florianense de fato, de ver uma banda de Floriano tocar num show ao vivo. Ia para os Reunião Rocks, uma boa parte das edições eu fui e eu me imaginava em cima do palco, sei lá, batendo cabeça, aquela coisa louca do rock and roll, do heavy metal. Sempre foi muito atrativo, né? Eu acredito que esse foi o ponto inicial que me fez querer tocar guitarra, né? Reunião Rock é isso. Reunião Rock, na verdade, surgiu com uma ideia de reunir bandas, não só as bandas, mas como amigos. Como a gente nós não tínhamos recursos para fazer um festival, vamos tirar do nosso bolso. A gente não gosta, a gente quer fazer, vamos fazer, certo? Daí, em 2009 começamos. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, foi até 2015 ou 2016 o último festival. Calma. Vocês só vão começar isso aí quando a bateria começar a ficar rápida, entendeu? Sem bateria ninguém se mexe, entendeu? Quando tinha a Decepador, que era a banda dos nossos amigos, também Pontiarelli, Fabrício, Patrini, Marcelo, a gente tinha, né, esse grupo, né, a gente descia a pé, a gente caminhava basicamente, sei lá, 5 km a pé, com uma guitarra nas costas, um amplificador que não era tão grande, mas pesava, né, com o passar do tempo ali na caminhada para ir pro Bar do Joaquim, e basicamente era isso. Em Floriano era Reunião Rock. Antigamente tinha o Máximos Rock, só que é uma coisa bem mais antiga.
contato com o rock florianense começou em 2011, quando eu criei um blog chamado Rock Made in Piauí, que eu queria reunir o maior acervo de rock piauiense em um único lugar. O blog contava com links para download das bandas e acesso também para as redes sociais da época, que era o Orkut e o recém-começado no Brasil Facebook. E aí foi quando eu fui pesquisar mais sobre as bandas, eu acabei encontrando muita banda em Teresina, muita banda em Picos, só que quando eu fui fazer a pesquisa para as bandas de Floriano, eu acabei não encontrando muita coisa, muito porque naquela época, 2010 e 2011, não haviam bandas ativas. O que eu encontrei foi a Alambique, que estava tocando, ensaiando, e tinha a Matriz Identidade, que era a banda do Frank e Eduardo, só que eles também tinham já finalizado as atividades, tinham gravado um EP e tinham ido até ali apenas. Diz que vai voltar, vai me perdoar, expressar o que passou. Se hoje já não sou o mesmo que deixou, que te fez chorar. Depois disso, em 2012, um que sobrou da banda da Convulsão, eu e Patrício montamos a Idiocracia, que a formação original dela era eu, no vocal, aí tinha o Jairo Lima no baixo, era Patrício na bateria, aí tinha o Igor, nosso querido astronauta, na guitarra, e depois veio o Léo, que a gente chama de Léo Branco, que também era meu aluno, e foi tocar guitarra base. Então a nossa banda perdurou com essa formação até 2016, 2015, foi quando, após o nascimento de meu filho, eu tive que dar um tempo. Em meados de 2012, eu acho que foi em outubro, recebi um convite do meu amigo Pontiarelli, né, para poder integrar na banda Bloodfire. Que na época era uma ideia, né, uma ideia de quintal. A gente ensaiava no quintal da Dona Gláucia. Quando eu entrei na cena, eu acompanhava muito dos ensaios até os shows. E o pessoal sempre teve a dificuldade, além de encontrar equipamento, encontrar quem tocasse, tinha dificuldade de local para ensaiar. Então era sempre a casa de alguém, tinha a casa do Pontiarelli, que o pessoal ensaiava muito. Depois o pessoal sempre migrava para a casa de alguém do Alan Zenon, teve muito ensaio da Alambique, da Bloodfire lá. E era sempre assim, na casa de alguém. Hoje em dia que tem estúdio, tem local mais fácil pra galera ensaiar e fazer até gravação de música. Foi nessa época, 2012, que surgiu a Bloodfire. Eu conheci por conta dos meus amigos pessoais, Carlos Augusto e o Breno. E aí foi quando também eu pude responder a famosa pergunta. Quando você diz que gosta de rock em Floriano, as pessoas ficam surpresas e fazem a próxima pergunta, que é se você conhece o Pontiarelli. Então, por meio do Brendo e do Carlos, eu conheci o Pontiarelli e o Patrini, que eram bem conhecidos, eles por já circular no meio, eles tinham a banda Decepador, andavam de skate e tal, meio que era obrigação quem gostasse de rock conhecer o Pontiarelli e o Patrini. E aí eu fui nos primeiros ensaios da Bloodfire, era na casa da mãe do Pontiarelli, da Dona Gláucia, era lá no quintal, e eu lembro que ensaiavam eles e depois ensaiavam a banda do Fábio, né, que era banda de thrash metal. E em 2012 teve o primeiro evento, o primeiro show da Bloodfire no Cais, com a banda da Bloodfire, a Ariane Banda e a Voodoo Dolls, que era uma banda que só fez esse show, uma banda só de meninas. E depois desse show foi que teve mais shows em Floriano. A partir disso começou a ter mais shows em Floriano. Tivemos shows também muito bacana aqui na cidade de Floriano, né, que foi um Noite Florianense, se não me engano foi no dia 26 ou 27 de abril de 2013. E eu me empolguei muito dos caras, porque o som dos caras tinha uma qualidade muito boa, a banda era muito coesa, e eu fiquei pilhado em fazer um festival. Até conversei com os caras da gente fazer um festival, trazendo bandas de Teresina, só que por falta mesmo de apoio financeiro e tudo, não rolou o festival, mas rolou o Noite Florianense, que foi um evento que contou com a Bloodfire, a Ariane Coutinho e banda, e a Som de Vênus, que foi um projeto que o Brauli fez junto com o Gustavo e o Marcelo para tocar especialmente nesse evento. Então, nesse evento Noite Florianense foi legal, porque eu pude ver
várias pessoas que não circulavam no rock, não era a galera da praça, não era a galera das bandas. Apareceu uma galera nova que nunca tinha ido, e nos eventos, inclusive, foi algo que a galera das próprias bandas comentaram depois. E depois disso eu comecei a olhar o rock em Floriano com um olhar mais ampliado, porque existia um público para o rock, só que às vezes, por falta de eventos e bandas na ativa, houve um distanciamento das bandas com o público. Mas com a Bloodfire e a qualidade que eles traziam nas músicas, meio que voltou ao aquecimento da cena. O Reunião Rock, o último Reunião Rock, apesar de ter sido o último, ele foi meio que o renascimento, mais uma vez, da Bloodfire, porque a Bloodfire tinha uma formação que tinha o Pontiarelli na voz, e no último Reunião Rock foi o primeiro show do Marcos Átila, que viria a ser aí o vocalista oficial da banda até então. E o Marcos Átila entrou no final de 2013, né, tocando no Reunião Rock, que na época ainda era um dos maiores eventos de rock que tinha aqui no sul do estado. E a partir daí, a gente fez vários trabalhos, tocamos fora, tocamos em Teresina, Espaço Trilhos, a gente tocou em evento autoral de Teresina, no Clube do Diário. E a gente permaneceu com esses eventos com o Marcos Átila até o final de 2014 para 2015. A última edição do Reunião Rock deu uma pausa dessa coisa de ter só show do Reunião Rock, da galera esperar o Reunião Rock todo ano, e partiu a ter mais shows na taverna. A questão de 2 meses, era uma pausa de 2 meses que tinha show direto lá. Tem a Taverna dos Piratas com shows regulares, a gente tem a volta da Alambique, a gente tem bandas que aparecem para tocar na taverna, como o curta-metragem, a Dudas Hell. Então meio que a Bloodfire aqueceu novamente a cena do rock em Floriano, que estava meio que parada, e eles deram um gás novo. Em 2013 eu formei eu fui convidado para participar da curta-metragem, que era uma banda de cover, né? Eu tocava bateria nessa banda. E por volta de 2014 eu formei a Chainsaw, com o Luiz Antônio, o Lucas Osório e o Félix. Mais tarde o Fabrício entrou e a gente fazia cover do Ramones e outros cover punk, e mais tarde a gente fez música autoral. A banda ficou ativa até 2016, período que eu também toquei na Alambique, toquei baixo na Alambique, e a Alambique durou até 2015, por volta de 2015. Então acho que a Bloodfire ela quebrou vários paradigmas dentro do rock, porque trouxe público, se gravou material, e quando eles pararam, quando a banda parou, teve o hiato, acabou surgindo uma banda derivada da Bloodfire, que foi a Chalice of True, que conta com o Breno e o Marcos atualmente, que eram da Bloodfire, e teve também o Pontiarelli no começo da banda. E aí também tem o Arthur no baixo, o Thiago Bittencourt na bateria e o Romário Rezende no teclado. Assim, eles estão fazendo um som bem legal também, já tem EP, já tem single novo no mercado. Então, por mais que a Bloodfire tenha começado a decair quando os próprios membros se mudaram e tal, meio que a chama continuou acesa com a Chalice of True.
comecei na cena com a banda Breca. A gente iniciou a banda na segunda metade de 2017, mas só veio fazer o primeiro show no começo de 2018, num festival que a galera das bandas fizeram, que teve 2 edições, que foi o Ensaio Aberto. E quando a gente foi tocar, eu fiquei meio com um pouco de receio, porque eu sabia que a vertente do rock que predominava na cidade era o metal, e a gente veio com uma proposta meio de um rock mais suave, em português. Só que, para minha surpresa, quando a gente desceu do palco, a galera já veio falar que a gente tocava bem e que nossas músicas autorais eram boas. Depois do fechamento da Taverna dos Piratas, não do fechamento, mas da pausa de shows lá, o rock florianense começou a sobreviver do boca da noite e de pequenas iniciativas que começaram a surgir, como o Ensaio Aberto, o Rock Street, mas algo muito menos regulado que se tinha em 2013, 2014, com a frequência de shows que tinha muito grande. As bandas de rock daqui da cidade, elas meio que não se focavam em lançar material, só queriam fazer shows, mas hoje em dia eu vejo que as bandas estão mais trabalhando em produção, em lançamentos de músicas. Hoje a gente tem um cenário um pouco melhor por conta da criatividade, não de tanto de estrutura. A criatividade hoje das bandas aí, tem muitas bandas autorais. Os meninos vêm vendo essa mentalidade floriana, precisa ter essa característica de fazer música. Na nossa época também era um pouquinho mais complicado, mas a gente chegou a fazer. A História da Acústica mesmo, com a composição do Eliomar, que era nosso tecladista, chegou a fazer muitas composições que a gente participou até do festival do Sesc e chegamos a tocar lá. Participamos, acho que da gravação de um CD com músicas autorais. E essa característica de Floriano, de hoje as bandas, como acontece com as bandas mais novas da cidade, de ter essa composição autoral, isso é bom, dá uma característica boa para a cidade, apesar das dificuldades, mas os espaços começaram a se abrir novamente. Com o aparecimento desses festivais, como o Cajuzeira, possivelmente vai haver uma retomada de bandas e principalmente de público, que não houve uma renovação nos últimos anos. Sempre eram as mesmas pessoas que tocavam, as mesmas pessoas que iriam assistir. Isso gera uma dificuldade, porque quando você não tem uma renovação de público, você não tem uma renovação de banda, porque o próprio público se transforma nas próximas bandas. Então eu acredito que com a renovação das bandas por meio dos festivais, talvez surjam novas bandas. Então é a renovação do público que gera novas bandas. Então, assim, era muito difícil. A falta que vários festivais fizeram na época, comprometeram também a vida de uma geração de bandas, que muitos dessas bandas até não existem mais por conta disso. Então, foi dessa forma que houve essa queda, justamente por causa da falta desses festivais. Em Teresina, por exemplo, o ressurgimento da música autoral piauiense foi devido lá atrás ao Piauí Pop. Grandes festivais fazem grandes produções fazem grandes músicos e bandas, e grandes artistas. Então, acho que foi o erro de Floriano não ter investido em festivais há muito mais tempo. Acho que foi uma falta de atitude gigante, né, dos próprios que faziam isso, né, e esses festivais foi que fizeram a safra ser de ouro, Floriano Rock, Máximos Rock. Então foi paralelamente a isso. Depois de lá, do Floriano Rock para cá, né, eu acho que o Floriano Rock, vou botar aí meados de 2009, 10, 11, por aí, mas de lá para cá, de 2011 até agora, 2019, nada aconteceu.
né? Houve pequenos microfestivais, certo? Pequenos micros movimentos, certo? Que fizeram para somar, mas festivais na sua totalidade, não. Então acho que foi isso muitas vezes é o que impediu o cenário de crescer como um todo. A cena local do rock floriano, ela tá boa. Ela tá boa, eu acredito que dá para melhorar, né? Ela já foi mais movimentada anos antes. Eu acredito que esse fator se deu pelo fato que as bandas autorais deram uma parada, né? Deram uma pausa. Então, seguindo esse pensamento, acredito que as pessoas deram uma afastada pelo fato de pensar que Floriano não tem rock, Floriano não tem uma banda, mas Floriano tem muito potencial e muita gente boa que toca por aí. Então, eu acredito que com essas bandas que estão vindo agora, o Breca, o novo trabalho da Chelsea, que está para sair do forno, tem a Scream Silence, que também está em estúdio, eu acredito que quando tudo estiver finalizado, certamente a gente vai poder trazer toda aquela galera que antes frequentava o show de rock e heavy metal na cidade de Floriano. Floriano é uma cidade repleta de roqueiros. Queira acreditar ou não, a cena não morreu. E com o Cajuzeiro a gente vê que vai se trazer algo de qualidade para a cidade, vai ter bandas nacionais circulando e bandas locais que têm uma experiência de gravar material, como a Vale do Até, que tem 3 CDs gravados, EP, DVD e tudo mais, vai trazer uma maturidade para o público, que vai ficar um pouco mais criterioso com a qualidade que ele vai querer ouvir. Então acredito que esse intercâmbio do público com grandes bandas regionais e nacionais vai fazer com que exista uma procura natural por músicas dessa qualidade também em Floriano. E aí vai ser um processo, porque as bandas vão ter não só que gravar, mas gravar com uma certa frequência e com uma certa qualidade. Isso vai ser legal porque meio que vai gerar uma abertura de novas pessoas querendo consumir esse material, mas lógico, as bandas têm que estarem preparadas para os ouvidos desse novo público que certamente vai surgir e que a gente vê que ele já existe quando a gente vai para shows, por exemplo, do Breca, que circula uma galera muito nova, assim, que você não vê eles circulando em nenhum outro evento de rock. Você vê eles exclusivamente em shows do Breca. Muito pela renovação da banda, que é de uma galera que não frequentava os shows das outras bandas de rock, muito por não conhecer, mas que é interessante porque se rolar um intercâmbio dessas bandas novas com as bandas que já estão na luta há um certo tempo, pode ser que junte uma mistura legal e junte uma mistura que dê pano para manga para a gente ver o rock em Floriano parar de ter os seus altos e baixos e ir aí numa maré de constante, de crescente exponencial. E uma coisa que é muito triste é você olhar para trás, 2008, e ver hoje as dificuldades sendo as mesmas, né? Porque as dificuldades antigamente eram equipamento, galera para tocar, local para fazer evento, ou seja, um local que tem para fazer evento e a galera faz cara torta para poder pagar a banda, para poder dar apoio, e falta muito apoio da galera de Floriano. Isso é uma coisa que é muito triste e eu creio que vai ser sempre o problema de manter a cena viva na cidade. E é isso que faz a galera que está hoje em dia ser forte. Que é o que mais admira nessa luta, porque você vê que é uma coisa muito difícil, mas que os caras não desistem, os caras continuam tentando. O toque de terno elaboram as leis e passar a fase educacional. Toque de terno corrompem as leis, burocratizar o sistema cultural. Decido meu direito de saber protestar contra aqueles que querem me tornar imbecil. Me põem no mundo de novela ilusão pra ignorar que sou capaz de uma revolução. Constituição, e vagabundo quase não tem as leis da Constituição. Prostituição, viver fudido, ser indecente, ver televisão. Estou cansado de viver detido numa prisão que só me ensina o que é obrigação. Estou cansado de crer que um dia serei alguém, promessa dos povos e passando atenção. Foco de
direita e de esquerda também. Invade do horário nobre da televisão. Dizem que vão fazer pra achar um Brasil melhor, mas esquecem das leis que estão na Constituição. Constituição, Constituição, declara a bunda quase tudo 10 leis da Constituição. Prostituição, viver fudido, ser indecente, ver televisão. Televisão pra me desfilizar, televisão pra me fazer esquecer que sou o que um dia serei. E não tenho armas pra vencer. Televisão pra me desfilizar, televisão pra me fazer esquecer que sou o que um dia serei. E não tenho armas pra vencer. Estou cansado de viver prendido numa prisão que só me ensina o que é obrigação. Estou cansado de crer que um dia serei alguém, promessa dos corpos disfarçando a intenção. Quarto de direita e de esquerda também, invadindo o horário nobre da televisão. Dizem que vão fazer pra achar um Brasil melhor, mas esquecem das leis que estão na Constituição. Constituição, Constituição, e para a bunda quase todas as leis da Constituição. Prostituição, viver fudido, ser indecente, ver televisão. Constituição, e para a bunda quase todas as leis da Constituição. Prostituição, viver fudido, ser indecente, ver televisão. Yeah.